Meu povo abençoado, graça e paz em nome do Senhor Jesus, que essa paz que é a que nós precisamos a cada dia, né? Que ela possa estar reinando em nossas vidas, possamos estar cheios dela a cada instante, mesmo em meio às provações, às tribulações, que muitas vezes nós sabemos que não são poucas. No nosso devocional de hoje, estamos aí no penúltimo capítulo de Jeremias, estamos hoje no capítulo 51, e o Senhor continua a profecia dele contra a Babilônia, né? Vem uma sentença contra a Babilônia. A gente vê que se inicia assim, diz o Senhor, veja, levantarei um vento destruidor contra a Babilônia. Então a palavra do Senhor está contra a Babilônia, e a palavra é, quando nós vemos uma parte do versículo 3, vai dizer assim, não poupe os seus jovens guerreiros. A ideia de jovem, a ideia de força, a ideia de que todos aqueles que realmente pudessem ou tivessem tido algo contra o Senhor ou fazendo maldade, era para que eles perderiam as suas forças. Então todos os jovens, aqueles que... É a ideia de eliminar até mesmo o futuro. Porque quando se destrói os jovens, quando matam os jovens, não haverá uma descendência. Então a sentença de Deus está vindo com uma destruição total. O que a gente vai pensar e analisar num todo o contexto bíblico, por isso que é muito importante sempre a gente ver um livro, mas pensar também num todo. A Bíblia não são 66 livros separados, né? A Bíblia é um conjunto de livros e um está atrelado ao outro, nenhum deles estão soltos, né? Nenhum deles é como se a Bíblia fosse 66 capítulos, pensando nessa ideia. Não dá para ler Jeremias e achar que não tem nada a ver com os demais. Não, todos os 66 livros estão ligados de alguma forma. Por quê? Porque a Bíblia fala de uma questão só, que é a questão de um Deus, é a questão de um rei, é a questão da morte de Cristo, é a questão da criação. A gente sempre pega alguns pontos, a criação, a queda, né, a redenção, e depois vindo, né, os últimos dias, vendo realmente a salvação de todo o povo. E por que eu estou dizendo isso? Porque a gente vai ver em todos os contextos depois que a Babilônia não foi destruída. Né? A Babilônia não teve esse fim a qual Isaías 51 declara. Por quê? Porque existe dentro da Bíblia, existe na palavra do Senhor, bênçãos condicionadas, profecias condicionadas e até mesmo disciplinas, maldição condicionada. Situações que Deus declarou que iria fazer desde que, entendeu? Então, situações que Deus colocou, olha, virei com destruição, virei se vocês não mudarem. Se a Babilônia realmente não retornasse, porque a gente vai ver depois que isso não acontece. A Babilônia passa por todo um processo, a Babilônia passa por toda uma questão, mas é como Israel. Deus, por quantas vezes Deus disse que destruiria Israel, mas quando nós vamos ver como terminamos também, fizemos aí uma série de sermãos em Isaías do capítulo 1 até o capítulo 6, nós vemos que o Senhor dizia que ali viria, que acabaria com aquele povo, mas quando chega em Isaías 6, no final do versículo, no final do capítulo 6, diz que mesmo que um tronco que for caído, ele for derrubado, mas ali ele derrubado, o Senhor vai fazer ele germinar. Então aquele tronco que ninguém dava nada, que ninguém imaginava que poderia acontecer, o Senhor ali fez ele germinar e fez dele novamente uma árvore, fez dele novamente uma floresta. Então são condições condicionadas. Vemos quando nós chegamos, né, o capítulo 51 é um capítulo grande, nós vemos quando chegamos aqui no 62, no 63, o Jeremias vai dizer assim, quando você terminar de ler esse rolo, falando para Zeraías, né, que ele diz para Zeraías ler, e ele vai dizer, quando você terminar de ler esse rolo, amarre nele uma pedra e atire no Eufrates. Então diga, assim a Babilônia afundará para não mais se erguer, por causa da desgraça que trarei sobre ela, e o seu povo cairá. Então, vem uma sentença. O que nós aprendemos então com isso? De Deus dando uma profecia, mas essa profecia não se cumprindo na sua totalidade. Nós vamos ver mais uma vez a misericórdia, vamos ver mais uma vez a bondade do Senhor, vamos ver mais uma vez a longanimidade de Deus. Deus é um Deus longânimo, tarde para se irar. Se ira, sim, Deus tem, vamos dizer assim, a misericórdia de Deus, ela tem um tempo, a longanimidade de Deus tem um tempo. Isso não é algo, não dá para ir abusando, principalmente nós não sabemos quando ela vai.
até onde ela vai, mas ela é, porque o desejo de Deus é que o seu povo se arrependa. O desejo de Deus é que o seu povo, aqueles que foram chamados pelo seu nome, aqueles que aceitaram a Cristo, aqueles que fazem parte da sua igreja, vivam em fidelidade com Ele. Vivam realmente uma aliança como deve ser vivido, como num relacionamento conjugal, que esse relacionamento também se transfira para o nosso relacionamento com Deus. Então Deus vai tratando, Deus vai trabalhando, Deus vai agindo para que isso aconteça, para que isso se torne uma verdade sobre a vida de cada um de nós. E aí Deus vai nos dando possibilidades, sendo longânimo, sendo misericordioso, às vezes nos disciplinando, às vezes nos exortando, às vezes trazendo situações para que venhamos nos despertar e possamos viver pautado e baseado na sua fidelidade, na fidelidade a qual nós prometemos no batismo, prometemos a cada instante com o Senhor. Então, essa aí, e Deus não age assim só com o seu povo, aquele povo escolhido, porque o povo escolhido não foi um povo escolhido simplesmente para salvação, mas um povo escolhido para ser luz para as nações. E assim é a nossa missão como igreja, ser luz para as nações. E como podemos ser luz? Como podemos ser luz? E isso é algo que nós falei um pouquinho no Day Camp, que é essa verdade, é esse tema que eu quero muito pensar nesse ano, que é a unidade. O Senhor Jesus morreu na cruz para que nós pudéssemos ter intimidade com Deus, unidade com Deus, relacionar com Deus, mas não só com Ele, um com os outros também, como filhos amados a qual Deus nos ama, que podemos nos relacionar. Então, a fidelidade está com Deus e a fidelidade está com a sua igreja aqui na terra enquanto aqui estivermos. Que possamos avaliarmos e sempre pensarmos, Deus tem sido longânimo. Por quê? Porque o seu amor é real, o seu amor é verdadeiro. Não há amor como o amor de Deus. Que Deus abençoe a todos. Fique com Deus.